Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero falar de gigantes, como vencer os nossos gigantes, como enfrentar as nossas batalhas. E quando a gente fala de gigante, a gente lembra logo de uma história muito conhecida da Bíblia, né? Que é de quem? Ele mesmo, Davi. Gente, eu acho linda a história de Davi, uma história cheia de amor a Deus, de confiança, de coragem e que nos ensina tantas coisas. Mas, antes de eu começar a contar a história desse menino lindo, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, dar seu joinha aí pra mim, comenta, compartilha, manda aí pros seus amigos, pra sua família, compartilha nas suas redes sociais. E desde já, muito obrigada a todos. Então, bora contar a história desse menino lindo de Deus. Bom, a Bíblia fala que Davi era um menino ruivo, de boa aparência, mais magrinho, e com certeza o mais improvável dos irmãos para ser um rei de Israel, para ser o ungido. Mas Deus não vê as nossas aparências. Bom, naquela época, o rei de Israel era Saul, e Deus estava muito descontente com Saul por muitas coisas erradas que ele vinha fazendo. Então Deus pediu a Samuel que fosse até a casa de Jessé para ungir um de seus filhos para ser rei de Israel. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, estavam lá todos os seus filhos, menos Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas e ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. E se a gente parar para pensar, né, mesmo sendo profissões tão distintas, né, um pastor de ovelhas e um rei, mas ambas têm características muito semelhantes. Ambas têm que ter liderança, têm que ter coragem, dedicação, cuidado. E mesmo parecendo algo tão simples, mas Deus já estava preparando ali Davizinho para as coisas que ele iria enfrentar lá no futuro. Mas o que ninguém imaginava era que o Davizinho, aquele menino lindo, todo magrinho, o pastor de ovelhas, é que era o escolhido de Deus para ser ungido a rei de Israel. Mas quando Samuel está lá na casa de Jessé e ele vê um de seus filhos, o Eliabe, e na hora ele pensa que aquele que é o escolhido de Deus. E ele pensou o seguinte: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham pela aparência, mas eu vejo o coração. Bom, só aqui a gente já tem um baita ensinamento, dá uma chinelada na cara. Que a gente tem a mania terrível, horrível de julgar as pessoas pela aparência. Mas o que vale é o que está aqui, é o nosso coração. E isso Deus conhece mais do que nós mesmos. Deus sabe de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas intenções, de todas as nossas atitudes. E é isso que Ele vê. Ele vê o nosso coração. E é aqui que está toda a pureza, toda a verdade. Bom, mas continuando. Aí depois veio o outro filho de Jessé, também não era aquele. E aí acabaram os filhos que estavam ali na casa. E daí Samuel perguntou se Jessé não tinha mais nenhum filho. E aí Jessé respondeu que tinha o filho caçula, o Davi, que estava no pasto cuidando das ovelhas. E aí Samuel mandou chamar Davi. E aí Jessé mandou ir lá chamar Davi no pasto. E quando ele chegou, o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito Santo do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Bom, nesse dia Davi ele foi ungido, mas ele não se tornou rei de Israel de imediato, né? Ele não assumiu o trono logo de cara. Levou aí um longo período até ele se tornar rei. E aqui a gente vê mais um ensinamento lindo de Deus, né? Que Deus ele tem promessas lindas, promessas incríveis na vida de cada um de nós. Mas as coisas não acontecem assim da noite pro dia. A gente tem que ter todo um processo, a gente tem que ter todo um aprendizado para quando chegar a hora certa a gente estar preparado e viver e desfrutar daquilo da melhor forma possível. E com Davi não foi diferente, né? Deus já estava preparando ele mesmo antes dele ser ungido, né? Ele tinha uma profissão simples, que com certeza os irmãos nem davam muita importância, mas que tudo que ele fazia com excelência, ele fazia com amor, com coragem.
E ele tinha um coração voltado para Deus, ele amava Deus e fazia tudo correto, tudo da melhor forma, fazia tudo com excelência. Ele defendia aquelas ovelhas com unhas e dentes, independente de ser reconhecido ou não, de ser valorizado ou não, ele fazia tudo com excelência, porque ele era temente a Deus, porque ele amava a Deus. E aqui tem mais um ensinamento pra gente, né? Que às vezes a gente faz e acontece na frente de todo mundo. E a hora que ninguém tá vendo, o negócio não é bem assim, né? Mas muitos se esquecem que Deus vê tudo, tudo. Nada passa despercebido pelos olhos de Deus. E às vezes a gente também se entristece, né? Dá aquela desanimadinha, né? Quando você faz, e parece que não tem um reconhecimento, que não tem uma valorização, que as pessoas não veem, né? O quão você tá fazendo aquilo de todo o seu coração, com amor, com dedicação. Mas Deus tá vendo. E a gente não tem que fazer as coisas certas pensando em ser reconhecido pelos homens, em ser valorizado pelos homens. A gente tem que fazer tudo para agradar a Deus. Bom, agora vamos para a parte do gigante. Fazia 40 dias que os filisteus estavam em confronto, né, em guerra com os israelitas. E o gigante Golias, ele estava desafiando os israelitas. A Bíblia fala que Golias tinha quase 3 metros de altura e usava capacete de bronze e armadura também de bronze. E que pesavam mais ou menos uns 60 quilos. Imagina, gente, você guerrear com uma armadura que pesa quase 60 quilos. Eu nem saía do lugar. Sem chance. E os irmãos mais velhos de Davi estavam na frente de batalha junto com o rei Saul. E todos os dias, de manhã e à tarde, o gigante, ele desafiava os israelitas. Ele falava assim: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou um filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um de seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Gente, ele fez isso todos os dias, de manhã e à tarde. E Davizinho, ele ia lá todos os dias para o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. Levava lá comida, água e tal. E voltava para cuidar das ovelhas. E teve um dia que Davi chegou no acampamento bem na hora que o povo de Israel deu um grito de guerra e estava indo para a linha de batalha para lutar com os filisteus. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais terá de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Aí Eliabe, o irmão mais velho dele, ouviu e ficou bravo com ele. Falou o que ele estava fazendo ali, que era para ele estar lá pastorejando, que ali não era lugar para ele, que ele era um convencido. Mas Davi não se importou muito e foi fazer a mesma pergunta para um outro soldado, e ele respondeu a mesma coisa, né, do primeiro. E aí alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Olha aqui, né? Mais uma vez o Davizinho sendo julgado pela sua aparência, né? Mas ele não se importava com isso porque ele sabia da capacidade dele e do Deus que ele servia. E aí ele disse: meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele,
ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou um urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Olha que é mais uma preparação feita por Deus para capacitar Davi para matar esse filisteu. Porque um urso, quando ele fica em pé para atacar, ele dá mais de 3 metros de altura, né, às vezes. Então, matar um urso ou matar um filisteu, para ele dava na mesma. E aí Saul respondeu: pois bem, vá e que o Senhor Deus esteja com você. E aí o rei Saul deu a própria armadura dele para Davi, colocou capacete, isso e aquilo, pá. E aí, Davi era magrinho e tal, não conseguia nem sair do lugar com aquela armadura, aquela coisa toda pesada. Aí ele até falou: não consigo andar com isso tudo. E aí ele tirou toda aquela armadura, toda aquela coiseira e capacete e espada, isso e aquilo, e pegou 5 pedrinhas no rio e a sua furna e foi pra frente de batalha. E aí quando Golias viu Davi, ele começou a caçoar de Davi, dizendo que ele era só um rapaz bonito e de boa aparência. E em seguida ele rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. E Davi respondeu: ai gente, eu amo essa parte. Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Então ele enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedrinha e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou em pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou cortando a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou com apenas uma pedra. Uhul! Gente, só essa passagem já nos ensina muitas coisas sobre coragem, sobre confiança. Não confiança nas nossas capacidades, que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, é confiança em Deus. E Davi deixa muito claro isso quando ele fala: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Tipo, era muito improvável ele matar um gigante com uma pedrinha. Tipo, a pedra acertou a testa aqui, né, entre o capacete dele, né, tinha uma fresta, e a pedrinha acertou ali, né, uma pedrinha matar um gigante de 3 metros de altura com toda aquela armadura e toda aquela coisa. Mas ele confiou em Deus, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E é isso que muitas vezes falta na gente, né? A gente vai pela força do nosso braço, confiando nas nossas capacidades e esquece que a gente serve um Deus, que a gente tem o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, que nos livra, que não precisa de lanças, de armas, disso e daquilo. Ele só precisa que a gente tenha o coração voltado para Ele, que confie nele plenamente, para Ele lutar por nós, para Ele nos dar as vitórias que a gente precisa. A gente faz o possível com as armas que a gente tem nas mãos. E Deus faz o impossível, Deus faz o milagre. Deus dá a graça, Deus dá a vitória, não porque a gente merece, mas porque Ele nos ama incondicionalmente acima de tudo. Então, recapitulando aqui, né, algumas lições que a história de Davi nos ensina, né, para vencer os nossos gigantes. Não se importa se as pessoas te julgam pela sua aparência. Não se importe com isso. Continue fazendo o bem, continue fazendo o certo. Tenha o seu coração voltado para Deus, que Ele é que está vendo tudo. E na hora certa, Ele vai te dar a honra, Ele vai te dar a glória, Ele vai te dar a vitória. Faça com excelência tudo que lhe for confiado, por mais simples que seja, mas faça com excelência, faça com o seu coração. Faça com um coração grato, cheio de gratidão, cheio de amor. Que com certeza essas pequenas coisas que você está passando, pequenos desafios, que às vezes parecem tão simples, tão banais,
mas pode ter certeza que eles estão te preparando para algo muito maior que Deus tem planejado para a sua vida. Enfrente seus desafios com coragem, com confiança, com cabeça erguida. Não desanime, não vai para suas batalhas cabisbaixo. Não, vai de peito aberto, de cabeça erguida, de nariz empinado. Vai como um guerreiro mesmo, que é isso que você é. Um guerreiro de Deus, um filho de Deus. Lute com as armas que você tem nas suas mãos, mesmo que elas pareçam improváveis, impossíveis de você vencer aquele desafio. Mas você tem um Deus que é o Deus do impossível, o Deus de milagres. E quando você sabe quem você é em Deus, nada vai te parar. Nenhum desafio, nenhum gigante, nenhuma comparação boba. Nada, nada mesmo. Você é filho de Deus, você é filho amado de Deus. E é nisso que tem que estar o seu foco. Deus te ama com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos. É Ele que está vendo tudo que você está fazendo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo que ninguém esteja reconhecendo. Ele está vendo e Ele vai te dar a honra. E a honra dele, a glória dele, não se compara com nada que os homens possam te oferecer. Bom, esse foi só um pedacinho da história de Davi e já nos trazem tantos ensinamentos de Deus, né? Tantas lições aí para nossa vida. E se você gostou, né, desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se quiser que eu continue contando a história de Davi, até quando ele se torna rei e tudo mais, deixa aqui nos comentários, eu vou amar receber esse feedback de vocês, saber a opinião de vocês. E eu quero cada vez mais trazer mais conteúdos para ajudar quem está ouvindo, para edificar a vida de quem está assistindo esses vídeos de alguma forma. Então, comenta aqui, é muito importante seu comentário, eu respondo todo mundo com o maior carinho do mundo. Nada do que eu faço aqui é pra mim, nada é pra eu ter, porque eu quero ter milhares de seguidores e curtidas, isso e aquilo. Claro que isso é muito importante para que o YouTube entregue os vídeos, né, os conteúdos para mais pessoas. Mas o principal intuito de tudo isso é levar a palavra de Deus, é de trazer aqui para vocês aquilo que Deus coloca no meu coração. Todo vídeo eu sempre peço muito o direcionamento de Deus sobre o que Ele quer que eu fale, qual tema, qual passagem. Tudo é direcionado por Ele, para chegar no coração de quem Ele quiser tocar, de quem Ele achar que precisa tocar. Por isso que é tão importante, né, quando eu peço para vocês compartilharem o vídeo, que às vezes um compartilhamento seu vai atingir uma pessoa de uma forma muito especial e pode mudar muita coisa na vida dela. Então, desde já, muito obrigada a todos por todo o carinho, por todas as mensagens que eu recebo. Tudo é para honra e glória de Deus, sempre para Ele e somente para Ele. Então, fiquem com Deus, um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!